crença de um Deus criador de todas as coisas e protetor espiritual de pessoas é a base das maiores religiões do mundo. E exatamente na aula de hoje vamos ver como a figura de Deus, tão difundida aqui no Ocidente, é tratada por outras culturas, tanto também no Ocidente quanto no Oriente. E vamos ver como diversas religiões tendem a encarar tanto essa visão de um Deus criador e protetor, como também os seus outros deuses, como o caso de algumas religiões politeístas, como é o caso do hinduísmo. Necessariamente na aula de hoje, nessa revisão para os alunos de 8º e 9º ano da segunda parte do ensino fundamental, nós vamos analisar as religiões cristã, judaica, islã, hindu e budista. E vamos analisar como essas diferentes culturas tratam a figura de Deus. E, sobretudo, a intenção dessa aula é aproximar as pessoas através de suas crenças e perceber que diversas crenças ou de formas diferentes de pensar, essa diversidade de cultura e crenças pode, na verdade, aproximar as pessoas e não afastá-las, pois esse é o intuito da nossa aula, fazer com que os alunos recapitulem a matéria de ensino religioso da segunda parte do ensino fundamental, como também aprendam a viver com as diversas culturas e crenças, e isso não seja uma forma de segregação dentro da nossa cultura. Não somente isso, mas na aula de hoje vamos analisar alguns termos importantes a respeito do ensino religioso e do conhecimento a respeito de diversas culturas, como teísmo, teísmo aberto, o ateísmo, assim como também vamos ver e recapitular algumas questões de cerimônias sobre ritos fúnebres, como essas diversas culturas encaram a vida e a morte, mas, novamente, a nossa intenção é promover os direitos humanos e fazer com que a diversidade religiosa seja algo que possa unir as pessoas e também possamos dar aos alunos do ensino fundamental essa visão. Eu sou Antônio Rolim Júnior e sou estudante de pedagogia. Na aula de hoje vou recapitular as matérias dos últimos anos do ensino fundamental a respeito do ensino religioso. Então, na aula de hoje, antes de nós analisarmos esse conceito a respeito de como diversas culturas do mundo veem a figura de um Deus, vamos precisar saber alguns termos que são muito importantes e acabam servindo como uma forma de recapitulação para que os alunos do 8º e 9º ano aprenderam nos anos anteriores durante o ensino religioso. É muito importante nós sabermos esses termos porque durante essa aula eu vou acabar me referindo a alguns deles de forma muito corriqueira e espero que os alunos consigam entender muito bem o que eles significam. Exatamente, então, vamos começar de alguns termos mais amplos, como é o caso do teísmo, como aparece aqui do lado. O teísmo tem a ver com a crença na existência de um Deus ou de deuses. Geralmente, quando referido ao teísmo, as pessoas tendem a pensar que estamos nos referindo a uma crença que tem apenas um Deus supremo, mas não é o caso. Simplesmente você ter uma religião ou ter uma crença em um Deus ou outros deuses caracteriza você como uma pessoa teísta, uma pessoa que crê na existência de um Deus. E dentro do teísmo, que configura um termo para todas as religiões que têm um Deus dentro da sua crença, nós podemos dividir o teísmo em, no mínimo, 3 outras categorias, como é o caso, primeiramente, do monoteísmo, aí sim, configurando essa visão mais referente a um único Deus. Então, a palavra mono, que significa um, teísmo, que então significa Deus, vem a crença referente a um Deus. Geralmente esse Deus ele acaba sendo supremo, porque ele é a maior figura de representação espiritual dentro dessa religião. Então, pensando aqui dentro do que é mais palpável, mais tangível e de mais fácil acesso referente ao conhecimento aqui no Brasil, no Ocidente, quando nós pensamos em uma religião monoteísta, de fato vem à nossa mente o cristianismo, uma vez que o cristianismo tem a figura de Deus como esse ser supremo que acaba fazendo parte, gerindo toda a história, toda a epistemologia da crença cristã. Então, o monoteísmo, sim, referente a um único Deus.
Também temos o politeísmo, aí já trazendo a crença para vários deuses. Uma religião politeísta, ela é uma religião onde os seus fiéis eles creem na existência de outros deuses e não apenas em um Deus supremo. Esses deuses podem, entre eles, também ter o mesmo nível de poder ou de interferência na vida dos humanos dentro da crença. Mas eles acabam sendo religiões que acabam crendo em diversos deuses. O último termo é o onoteísmo, que é a crença em vários deuses com um Deus supremo específico. Então há muitas religiões que acabam tendo a crença em vários deuses, mas especialmente uma delas um desses deuses acaba sendo um Deus que tem um poder supremo. Um exemplo do politeísmo que eu havia dito anteriormente, e não citei assim como no monoteísmo, citei o exemplo do cristianismo. Dentro do politeísmo nós podemos citar, por exemplo, a religião hindu, que tem vários deuses e entre eles geralmente é dividido o mesmo nível de poder e interferência na vida dos fiéis. Então, essa acaba sendo uma religião politeísta. Dentro do onoteísmo, é uma crença que praticamente não existe mais hoje, é mais tratada como uma mitologia, mas nós podemos também citar a mitologia grega, onde é também comumente de fácil acesso para as pessoas aqui do Ocidente, onde nós podemos lembrar que haviam diversos deuses no Olimpo, mas Zeus tinha essa figura central de ser o maior dos deuses, ou pai de todos os outros deuses. Não necessariamente o criador de todas as coisas dentro da crença grega da época, mas o Deus com maior poder e maior interferência na vida dos fiéis. Então, essas são algumas formas de mostrarmos como religiões teístas tendem a ser divididas através das crenças que essas diversas religiões têm em Deus ou em deuses. E já dessa forma a gente pode ver que sim, há diversas formas de encarar os deuses dentro das religiões. Vou falar mais para frente sobre exatamente essa necessidade de nos referirmos a um único Deus supremo, porque é de muito fácil acesso aqui no Brasil o conhecimento dentro da cultura cristã. Creio que em qualquer momento da vida das pessoas, da maioria das pessoas passaram pela crença de um Deus criador de todas as coisas, devido ao cristianismo ser a religião de maior influência aqui no Brasil. Então é de mais fácil acesso também a vocês, alunos, conseguirem compreender essa visão. Mas conseguem perceber que há diferentes religiões com diversas crenças em diferentes deuses. O que configura uma religião teísta é, sobretudo, a crença dos seus fiéis de que o Deus maior, ou os deuses da religião, eles têm, sobretudo, a visão de onipresença, onisciência. Então, um Deus onipresente e onisciente, consequentemente também onipotente, ele é um Deus que consegue perceber todas as coisas referente à existência, tanto dos fiéis quanto do espaço-tempo. Um Deus onipresente, onisciente e onipotente, ele tende a saber inclusive dimensões de tempo, ou tudo o que ocorreu no passado e tudo o que ocorreu no futuro. As principais religiões teístas tendem a acreditar que o Deus principal de sua religião, ou os deuses de sua religião, talvez sequer tiveram uma origem. Ele sempre existiu, como é muito conhecido o caso da religião cristã, onde acredita que o Deus Todo-Poderoso sempre existiu. Então ele tem conhecimento de absolutamente todas as coisas que ocorreram no passado e também consegue se deslocar no tempo a ponto de saber todas as coisas no futuro. E é interessante percebermos que ainda assim dentro da religião cristã, por exemplo, que é uma religião teísta, há conceitos do que nós podemos chamar de teísmo aberto, ou certas vertentes cristãs, certas religiões cristãs tendem a entender que o Deus criador de todas as coisas, da epistemologia cristã, ele não é necessariamente um Deus onipresente ou onisciente. Por exemplo, dentro de algumas vertentes cristãs,
tende-se a pensar que Deus ele é onipresente ou que ele está presente em absolutamente todos os lugares. Literalmente, um Deus que está presente com você dentro do ambiente onde você está é também o mesmo Deus que está presente com outra pessoa em um outro ambiente, quase que de uma forma literal junto a essa pessoa. Mas como a religião cristã ela acaba sendo passível de muitas interpretações, há algumas vertentes religiosas cristãs que tendem a não encarar o Deus Todo-Poderoso da religião cristã como um Deus onipresente, usando argumentos de que ele está apenas, dentro da epistemologia cristã, apenas nos céus. E de longe, através do seu grande poder, sendo aí sim um Deus onipotente, mas não onipresente, capaz de saber todas as coisas que ocorrem e conseguir dar auxílio a todos os seus fiéis, mas não necessariamente um Deus onipresente. E aí são sim expressões e crenças, características que configuram a crença em um teísmo aberto. E dentro também de outro aspecto de um Deus Todo-Poderoso, quando referente à sua onisciência ou consciência de todas as coisas que ocorrem, as principais vertentes cristãs, por exemplo, tendem a encarar que o Deus da sua religião sabe todas as coisas que venham a ocorrer, por exemplo, no futuro. Já algumas vertentes, algumas religiões que têm algumas vertentes, algumas características de teísmo aberto, tendem a pensar que não se configura dessa forma dentro da própria epistemologia cristã e acham que o Deus da religião deles não sabe todas as coisas do futuro, senão isso acabaria interferindo em algumas coisas do presente. Enfim, isso é uma grande discussão. Estou mais apresentando os termos hoje do que de fato querendo discutir alguma coisa referente a isso, ou apresentar argumentos para talvez defender um lado ou outro, ou ouvir pessoas que encaram um lado ou outro, ou até mesmo citar diferentes vertentes da religião cristã. Mas sim, há algumas vertentes cristãs que encaram que o Deus, criador de todas as coisas, ele também não é onisciente, porque ele não sabe todas as coisas que venham a acontecer no futuro, para não poder alterar, inclusive, o livre-arbítrio dos seus fiéis no presente. Como se não fosse necessário coisas do passado terem a influência dele necessária para também vir a interferir no livre-arbítrio dos seus fiéis agora, no presente. Mas enfim, de novo, estou mais apresentando os termos do que querendo discutir algum aspecto desse. O que a maioria das religiões monoteístas de fato vem a trazer, principalmente o cristianismo e o islamismo, é a crença sim de que Deus ainda assim é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, com questões completamente diferentes de algumas vertentes que têm algumas características já de teísmo aberto, achando que Deus não é onipresente ou não é onisciente, mas sempre sendo onipotente. E o último termo com a expressão ainda teísta seria a definição do ateísmo, que é a completa ausência de crença em um Deus, ou em deuses, ou em divindades, ou qualquer aspecto transcendental do corpo, ou da alma, ou algo do tipo, sendo exatamente uma crença completa, ou ausência de crença, sobretudo influenciada pela ascensão de toda a abordagem científica que nós temos no mundo desde o século passado. É a maior causa que leva as pessoas a serem ateias no mundo de hoje, ou não terem a crença em um Deus, ou em divindades, ou qualquer outra expressão de crença transcendental do corpo. Uma pesquisa já naquela época, de 1995, da Enciclopédia Britânica, ela indicava já naquela época que os não religiosos ou ateístas eram cerca de 14% da população. Uma outra pesquisa, mais próxima de 2016, mostra que 27% da população mundial ela é ateísta, ou seja, não tem uma crença específica em um Deus. E essa ascensão de fato tem a ver com também o aumento de todas as explicações científicas desde o século passado, que fazem com que as pessoas não tenham uma crença ou uma explicação
espiritual para as coisas, mais científica, humana, pautada em circunstâncias reais, palpáveis, de fácil acesso a todos nós, através do nosso intelecto. Falando sobre as principais religiões monoteístas no mundo que configuram a maior parte de fiéis no mundo todo, nós vamos citar então brevemente uma rápida passagem pela evolução do pensamento monoteísta no Ocidente, que obviamente tem origem no Oriente, mas acaba tendo o seu sucesso aqui no Ocidente, que tem a ver com as três religiões principais monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões, de forma muito abrangente, que também têm as suas diversificações ou formas de pensamento em diversas igrejas ou diversos templos, diversos grupos religiosos, elas acabaram se configurando uma crença basicamente no mesmo Deus, mas por terem muita ligação histórica ou fazerem parte de um desenvolvimento histórico, elas acabaram atingindo grupos diferentes, e grupos diferentes acabaram utilizando essa crença em um Deus único, todo-poderoso, onipresente, onisciente, para conseguir formar as suas tradições religiosas. Para nós citarmos essa crença em um Deus todo-poderoso, é preciso citar também, então, essas três religiões na sequência, judaísmo, cristianismo e islamismo, e falarmos basicamente como que essa crença acabou evoluindo através dos, inclusive, milênios, ok? De fato, é uma relação histórica muito grande essas três religiões e o desenvolvimento da crença em um Deus monoteísta, ou a crença monoteísta também através dessas três religiões. Então, para citar, para entendermos melhor por que no dia de hoje, aqui no Brasil, por exemplo, trazendo a realidade dos nossos alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, o que abrange mais, o que mais realmente nos dá a demonstração de que nós vivemos com uma religião monoteísta, ou por que isso se dá, é porque, de fato, através do judaísmo, cerca aí de 1.600 anos antes de Cristo, a tradição judaica acabou sendo redigida através de textos já daquela época. Então, cerca de 1.600 antes de Cristo, dentro da religião judaica, que ela acabou tendo a sua ascensão próxima a Israel, ou na Palestina, em toda aquela região do Oriente, as pessoas começaram a acreditar em um único Deus, por uma tradição, obviamente, que começou de forma oral e acabou sendo desenvolvida através de textos cerca de 1.600 anos de Cristo. Esses principais textos religiosos são atribuídos a Moisés, principalmente cerca de 1.600 antes de Cristo. E essa tradição, principalmente ligada muito à figura de Moisés, ela acabou trazendo a religião, sendo a fundação da religião judaica, uma vez que essa fonte de escrita acabou trazendo sobretudo o Torá. O Torá é a principal representação, ou o início, o marco da religião monoteísta no mundo, principalmente atribuído a Moisés, a escrita desses textos. Ele é toda a fonte da crença em um único Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, ele tem inclusive um nome pessoal, que até os dias de hoje ele é aberto a ampla discussão a qual seria a principal pronúncia do seu nome, uma vez que todo o idioma hebraico ele é composto apenas de consoantes e não de vogais. Então nós temos o famoso tetragrama YHWH, onde nós não temos as vogais no meio dessas consoantes, que pode nos levar a pensar que o nome pessoal desse Deus seria Yahvé, ou Yahuwah, ou Yoá, que através dos séculos acabou sendo chamado aqui no Brasil de Javé
ou Jeová. E esse Deus todo-poderoso e criador de todas as coisas foi o mesmo Deus que acabou levando também todo o povo de Israel, ou todo o povo hebreu, a sair do Egito. E acabou sendo isso tudo relatado ainda dentro do Torá, no livro de Êxodos, que é o segundo livro da Bíblia. Por isso que agora sim a Bíblia, sendo a primeira vez citada na nossa aula, ela sim é a maior representação desse Deus monoteísta dessas três principais religiões. Não apenas ela, obviamente. Nós temos aí no caso também o Corão, mas ainda assim a Bíblia tem essa importância. Então, naquela época, acabou sendo divulgada a crença do porquê o povo hebreu deveria acreditar no seu Deus. E após sair do Egito, o povo hebreu ele acabou fazendo o seu assentamento ali próximo também, ainda na terra de Israel, e acabou ficando ali por milhares de fato, de anos. Mas quando eles se assentaram, parte também da tradução escrita, ainda no Torá, inclusive nos primeiros 5 livros da Bíblia, traz toda a questão moral ou o comportamento que esse grupo deveria ter baseado na santidade do Deus que eles adoravam. Baseado na santidade, na perfeição do Deus que eles adoravam, eles também precisariam ter uma conduta moral que viesse a demonstrar e viesse a trazer respeito ao Deus que havia tirado eles do Egito. Então toda a fundação da crença e a moral, que hoje é cristã, muito vista aqui no Brasil, tem a ver de fato com esse momento, onde Deus ainda estava, de certa forma, ensinando os seus fiéis hebreus a como deveriam se portar naquela época. Então ali tem conjuntos de mais de 600 regras ainda nos livros seguintes, ainda do Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, são mais de 600 leis que acabam moldando toda a moral do povo daquela época. E toda essa tradição escrita já dentro do povo hebreu, ela acabou sendo acrescentada por a escrita de outros livros que ainda hoje constituem a Bíblia. E esses livros também foram de ampla divulgação ainda dentro do povo hebreu. Então o povo também precisaria ter acesso a essa tradição escrita. E até o ano de 2, ainda no ano 0, quando Jesus veio a nascer, sendo o principal representante da religião cristã, até pouco tempo, cerca de 200 anos antes, claro, numa linha do tempo para a gente entender, nós estamos falando de 2.000 anos atrás, cerca de 200 anos antes de Cristo, o último livro antes do Novo Testamento, ele veio a ser concluído. Então, basicamente, falando ainda sobre a religião cristã, que agora, na sequência, ou ligando, já fazendo essa ponte junto com a religião judaica, para se formar, enfim, de fato, a religião judaico-cristã, até o momento onde Jesus nasceu, e a gente tem esse registro bíblico, toda a parte antes da história de Jesus Cristo é chamada dentro da Bíblia de Antigo Testamento, que conta onde surgiu a religião dos hebreus, a religião dos judeus, dos hebreus, do povo hebreu, dos judeus, e como isso se deu até Jesus Cristo. Como eles tinham sempre a crença muito grande de que haveria um momento onde um líder messiânico ou um líder ungido, que é o que significa a palavra Messias, ou ungido, viria salvá-los de todos os problemas que eles passavam, de todos os outros impérios que acabavam subjugando-os sobre seus domínios. Eles de fato tinham essa esperança de que o Messias viria. Baseado nisso, um palestino de nome Jesus, então Jesus de Nazaré, de onde ele veio, a localidade de Nazaré, fez com que ele se levantasse e se declarasse esse Messias. E através de muitos seguidores, esses muitos seguidores reconhecerem Jesus, as profecias anteriores a ele, que mostravam que de fato, dentro da crença deles, ele era esse líder messiânico, esse líder ungido por Deus. Jesus apresentou-se não apenas como um líder, mas sim como filho direto do Deus Jeová ou Javé,
da religião dos judeus. Ele foi aceito por uma pequena minoria até aquele momento, mas isso demonstrou que, de fato, ele estava ali trazendo novos tempos para a religião dos hebreus ou dos judeus da época. E ele estaria dando continuidade a toda essa crença que eles tinham. Só que como ele foi aceito por apenas uma minoria, essa única minoria relatou a vida desse mestre, desse líder messiânico após a morte dele e continuou a escrita do que nós chamamos agora assim dentro da Bíblia cristã, do que nós chamamos de Novo Testamento, já uma parte referente inteira voltada a esse líder messiânico e a manutenção da fé dos cristãos no primeiro século, no século do ano 0 até o ano 100 de Cristo. Então, até a década de 90 depois de Cristo, João ele escreveu o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ou traduzindo o livro das revelações sobre o fim dos tempos. E já pelos judeus, essa segunda parte do que hoje é a Bíblia, o Novo Testamento, ele não é aceito. Então a gente tem a divisão da religião judaica e a religião cristã. Então, basicamente, se você realmente analisa friamente, tanto a religião dos judeus quanto a religião dos cristãos estão se referindo sim ao mesmo Deus criador de todas as coisas. A diferença maior é que os cristãos acreditam que o Filho de Deus, ele mesmo veio até a Terra para conseguir ser o líder messiânico uma vez prometido por esse Deus no Antigo Testamento. Enquanto os judeus que não acreditam em Jesus ainda continuam à espera desse Messias. E aí então nós temos a divisão da religião judaica, da religião cristã, onde ambas acreditam no mesmo Deus, onipresente, onisciente e onipotente. E por último das religiões monoteístas, de fato precisamos citar e falar a respeito da religião islâmica. O Islã ele tem mais de 2 bilhões de adeptos no mundo todo, sendo uma das principais religiões do mundo, onde até mesmo algumas pessoas apontam como sendo a maior religião do mundo com o maior número de adeptos. O Islã ele teve seu início também, assim como o cristianismo veio, acabou sendo de certa forma, uma vertente do judaísmo. Nós também podemos dizer que o Islã sim teve origem na continuação da tradição monoteísta das religiões judaico-cristãs. Então, como nós vimos, o judaísmo ele teve a sua fundação juntamente com o povo hebreu, cerca de 1600 antes de Cristo, onde ficou institucionalizada toda a tradição que até então era oral do povo hebreu. Isso foi evoluindo até o momento onde teve uma distinção entre judeus e cristãos com a vinda de Jesus Cristo no primeiro século. Inclusive, o nascimento de Jesus é usado como marco dessa cronologia e referência à história que nós temos. Então, nós temos o povo hebreu, e o que acabou fazendo com que hoje existisse um povo judeu no mundo. Na sequência, nós temos também o início da religião cristã, a partir do século I. Ainda falando, antes ainda de entrar dentro da questão do Islã, a religião cristã ela foi muito difundida e foi muito propagada após o primeiro século. Então, como até mesmo eu disse, até o ano 90, a década de 90, depois da morte de Cristo, o apóstolo João ainda escreveu o último livro que foi incluído na Bíblia, do que hoje nós temos como Bíblia. Então, faz parte dos textos sagrados das religiões, onde os cristãos consideram tanto a parte antiga, chamada de Antigo Testamento, e também a parte que eles mesmos escreveram no primeiro século e até um pouco depois, constituindo o Novo Testamento, enquanto os judeus dos dias de hoje contam apenas a parte do Antigo Testamento. Mas isso de forma muito ampla, com certeza. E o cristianismo foi difundido principalmente com um crescente número de seguidores após o ano 100, onde ele foi crescendo, foi ganhando notoriedade de uma religião muito pequena, e ainda as histórias a respeito daquele Nazareno, Jesus Cristo, foi crescendo em todo o Império Romano. E com isso foi fazendo com que a religião cristã fosse difundida. Até o momento que alguns imperadores, principalmente
Nós podemos citar aqui um dos imperadores que difundiu a religião cristã com mais veemência. Ele acabou trazendo então o cristianismo de forma institucional, colocando no século 400 depois de Cristo a religião cristã como sendo a principal religião do Império Romano. E o Império Romano ele acabou sendo uma referência para todos os outros tipos de governo, impérios que acabaram vindo após ele. E, consequentemente, toda a tradição deles acabou surgindo efeito no que veio a ser a fundação de alguns países ainda na Europa durante a Idade Medieval. É por isso que, na Idade Média, o cristianismo ele tende a ser a principal religião da Europa, difundida por toda a Europa, como resquício ainda histórico e cultural do Império Romano. Então o cristianismo ganhou toda essa ascensão, toda essa notoriedade que acabou fundando a maioria dos países na Europa durante a Idade Medieval. E ainda na Idade Média, em parte do Oriente Médio, um dos principais, se não a principal figura do Islã, que foi Maomé, ele diz ter tido a visita também, aí um pouco dentro da história da religião islâmica, ele acabou tendo a visita do anjo Gabriel, que pediu para que ele também fosse um profeta e levasse uma mensagem reveladora para o mundo todo. E se você pega dentro da tradição cristã, o anjo Gabriel também foi o mesmo que apareceu para Maria, ou seja, nós estamos falando de um enviado do mesmo Deus. E esse anjo Gabriel conversou com Maomé para que ele difundisse parte também dessa nova, essa continuação, por assim dizer, da história do que seria então ainda, nós estamos falando sim do mesmo Deus, se a gente analisa tecnicamente esses enviados que acabaram trazendo a mensagem desse Deus para a continuação das religiões citadas aqui, judaico-cristã e a islâmica. Só que Maomé não foi aceito por grande parte, se não toda a cultura cristã da época, levando consequentemente ele trazer todas essas suas revelações e continuação da história e todas as suas empreitadas para difusão do novo pensamento religioso que o caracterizava para um outro lugar, agora já falando a respeito da África e assim por diante, e difundindo a religião islâmica por aquela parte do mundo. Então assim nós temos de fato o crescimento do Islã, e é por isso que ele é muito notório em países ainda do sul da África. Então a religião foi expandida por lá. Sendo não aceito por religiosos cristãos, o islamismo ganhou sua própria notoriedade e também, consequentemente, até mesmo há embates durante a Idade Média, como as cruzadas. Mas essa é uma história também para outro momento. Mas nós percebemos sim que essas três religiões monoteístas, elas vêm de uma vertente teoricamente do mesmo Deus. E esse mesmo Deus acabou entrando em contato dentro das epistemologias de cada uma dessas religiões com cada um dos seus fiéis em determinados momentos da história, fazendo com que as suas religiões fossem propagadas por todo esse período. E assim se deu a construção das três principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Juntas, essas três religiões, elas formam cerca de 4 bilhões de fiéis no mundo todo, o que nos mostra que aí elas fazem parte de praticamente metade de toda a população mundial. Todas as outras religiões que acompanham, inclusive a abstinência também dessas religiões, são todas as outras 3 bilhões e meio de pessoas no mundo, mostrando a potência e a principal, sobretudo, influência que essas religiões têm no modo de pensar até os dias de hoje. Como eu comentei, como o cristianismo acabou sendo muito difundido na construção dos países durante a Idade Medieval, a cultura
religiosa também persistiu e era muito forte, sobretudo na época medieval, mas mesmo passando pelo renascentismo e outras épocas da humanidade após isso, nós chegamos até o século XXI com um número muito expressivo de pessoas fiéis ao cristianismo, sobretudo falando agora aqui do Ocidente. Consequentemente, quando os países da Europa expandiram a cultura deles para as Américas, por exemplo, toda a cultura religiosa do cristianismo acabou chegando até os nativos das Américas e fazendo com que também recebessem e, de certa forma, muitas vezes não passivamente, acolhessem essas religiões também, ali basicamente no século XVI. E assim foi difundido a religião cristã também aqui no Ocidente de forma muito veemente. E essas três religiões são as três principais religiões monoteístas do mundo no momento, e nós vemos então a importância que elas têm na vida de todas as pessoas até o momento aqui também no Ocidente. O que caracteriza grande parte das religiões, não apenas monoteístas, mas sim todas as religiões do mundo, são os ritos e as crenças referentes à vida e à morte. Todas as religiões têm uma visão muito relacionada à vida do ser humano aqui na Terra com o que pode haver além dela de forma transcendental no mundo espiritual, onde parte da alma continua viva após a morte, e mesmo enquanto a pessoa tem essa alma junto ao seu corpo, como essa alma, essa parte espiritual da pessoa física se relaciona com o mundo espiritual. Então, tanto os deuses quanto todas as outras figuras do mundo espiritual têm uma grande influência na vida dessas pessoas, ainda, vamos usar um dos termos muito expressivos aqui, que é de uma religião específica, ou de algumas religiões específicas, mas ainda encarnadas, enquanto essa alma está junto ao corpo físico. Consequentemente, uma vez que todas as religiões, sim, têm o intuito de fazer com que as pessoas que ainda estão no seu corpo físico tenham o melhor tipo de vida possível, respeitando tanto a elas mesmas, quanto as pessoas ao seu redor, quanto Deus ou os deuses da sua religião, a forma que essas figuras espirituais afetam a vida dessas pessoas tem muito a ver, sim, com a moralidade que elas acabam tendo ao decorrer da vida. Então, grande parte do comportamento das pessoas fiéis tem a ver com o reflexo que elas têm da sua interação com o mundo espiritual. E, consequentemente, uma vez que a religião é um aspecto de suma importância, uma vez pelo menos da sua importância ao fazer ou afetar o comportamento dos fiéis, uma vez que a religião então acaba ganhando um aspecto cultural muito importante, a gente consegue perceber como a religião consegue afetar, inclusive, até aspectos legislativos dos seus países. Não é preciso, obviamente, a gente dizer que algumas coisas muito simples do nosso dia a dia, em questões legislativas ou de boa convivência entre as pessoas, tem sim um respaldo no aspecto religioso, como por exemplo, ainda falando a respeito do cristianismo, de mais fácil acesso para todos os nossos alunos, quando a gente diz que é proibido, por exemplo, duas questões muito simples, roubar e matar, a gente vê que um dos primeiros momentos em que foi registrado isso de forma institucional, sim, tem reflexo dentro da religião cristã, cerca de 1600 a.C., onde a gente tem parâmetros muito delimitados em que, para haver o respeito entre as pessoas, é necessário, por exemplo, não matar e roubar. Não que fosse necessário um Deus Todo-Poderoso dizer isso para as pessoas aqui na Terra, mas foi a forma que fez com que essas duas regras super simples viessem a estar internalizadas em todas as pessoas, principalmente por ter tido esse registro institucional, cultural, há muito tempo. Então, isso a gente tem reflexo até hoje, assim como outros aspectos também. Por exemplo, até meados do século passado no Brasil, existia, por exemplo, o crime de adultério.
onde uma pessoa, ao trair o seu cônjuge, ela poderia inclusive ser até mesmo presa. Em algumas partes do mundo, devido inclusive também à religião, isso ainda persiste. Mas a gente consegue perceber, por exemplo, a partir daí, o quanto algumas questões de comportamento entre as pessoas têm respaldo no mundo espiritual, onde as suas religiões condenam tal prática. Hoje em dia, vendo de uma forma um pouco mais humanizada, a gente vê que isso não exatamente tem a ver uma questão de crime, falando exatamente a respeito do adultério, uma vez que a pessoa pode tomar diversas decisões, mesmo que acabem afetando sentimentos dos outros, mas não exatamente afetando essa pessoa de outra forma, por exemplo, física e assim por diante. Então, hoje não é mais categorizado uma questão de crime, mas a gente percebe como em toda essa linha do tempo que a gente fez nas explicações das 3 religiões monoteístas, a gente percebe que a influência de aspectos e de leis espirituais afetaram o mundo até, por exemplo, meio século atrás. Então, todas essas religiões acabam tendo essa influência na vida das pessoas. Há alguns estados, sim, que mostram a influência direta, que daí a gente está exatamente falando de estados que não são laicos ou não têm, ou tem a religião como principal mediador moral e também legislativo do país, mas a gente vê ainda mais esse tipo de influência, sim, dentro desses estados não laicos. Aqui no Brasil não existe nenhum tipo de religião exatamente atrelada ao nosso governo, por isso nós podemos chamar sim o Estado brasileiro ainda de Estado não laico. Mas muitas das influências religiosas elas acabam aparecendo sim na legislação e consequentemente, uma vez que muitas pessoas se promovem na carreira política através da religião, mostrando que elas têm os mesmos tipos de pensamento com algumas pessoas ou com grupos específicos religiosos, falando aqui exatamente aqui no Brasil, a moral da religião delas pode sim afetar muito a forma como elas dirigem o país ao momento de trazer novas leis, por exemplo, ou fazer algumas escolhas administrativamente públicas do país. Então a gente consegue ver a influência da religião nesse aspecto, mas sempre todas as religiões sim têm essa ligação da vida e a morte, o que ocorre após a morte, o que ocorre durante a vida, algumas até com aspectos previamente à vida, mas todas essas questões acabam afetando a forma das pessoas viverem durante a sua estadia ainda dentro do corpo físico aqui na Terra. Não apenas isso, mas também as religiões afetam diretamente, inclusive até mesmo ritos fúnebres, e diversas religiões têm muitos ritos fúnebres diferentes, e posso falar rapidamente sobre alguns deles aqui. Sobre alguns ritos fúnebres, falando ainda aqui sobre o Brasil, há alguns que são exatamente neutros, eles não têm tanto uma questão religiosa, mas podem ter alguma origem, obviamente, religiosa. Como, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum nós levarmos coroas de flores para os túmulos, usar preto para representar o luto, e agora sim uma questão até mesmo da religião católica, que é uma vertente, uma das mais famosas do cristianismo, por ser a mais antiga de todas elas. Por exemplo, realizar a missa de 7º dia após a morte de uma pessoa. E esse tipo de costume, inclusive, não é exclusivo de pessoas fiéis à Igreja Católica, mas também de outras religiões que acabaram sendo afetadas por essa religião mãe do cristianismo no mundo todo. Mas a gente percebe como em ritos fúnebres podem ter, então, de fato, esse tipo de referência. Por exemplo, no México é muito comum as pessoas usarem caveiras mexicanas coloridas para representar a morte das pessoas e também, não apenas isso, mas em certo aspecto até mesmo celebrar a passagem de uma pessoa que estava com sua alma no seu corpo físico para o mundo espiritual. Inclusive até as crianças já ficam bem habituadas com essa situação, inclusive até com doces típicos desse momento para celebrar a morte das pessoas. No Japão, por exemplo, é muito comum usarem a cremação das pessoas no país. Então, assim, quando as pessoas morrem, elas acabam sendo cremadas. Ou em muitos também lugares do Japão, a conservação do cadáver acaba acontecendo por meio de sacos de gelo por algum tempo,
para que as pessoas ainda visitem essa pessoa que não está mais viva, ou cadáver, por mais tempo. Então, há também esse costume. Já, por exemplo, na África, o funeral africano possui peculiaridades quando comparado a outros países, porque o velório ele é comemorado como se fosse uma festa de casamento. As pessoas, elas de fato acabam gostando mais desse momento e entendem ele como uma passagem de alegria e não de morte. Ou, por exemplo, na Alemanha, onde as pessoas podem comemorar até cerca de um mês após a morte da pessoa, essa passagem para o mundo espiritual. Acaba sendo uma despedida muito lenta após a morte da pessoa, e onde cartões de condolências são enviados para amigos e familiares por muito tempo ainda. Então, sim, novamente a religião mostra essa ligação muito forte das pessoas com o aspecto fúnebre, ou esses ritos fúnebres que acabam ocorrendo. Então agora eu vou falar mais especificamente sobre como algumas religiões específicas ou de formas diversas de filosofia humana tendem a encarar a morte. Então vou passar por algumas delas e vou mostrar na tela também, enquanto eu comento algumas delas. A primeira, como aparece aí, é sobre a forma filosófica de ver a morte. Quando a gente fala a respeito da forma filosófica de se ver a morte, sim, nós estamos levando em consideração como o ramo da filosofia acaba encarando através de diversos filósofos como a morte ou o significado da morte. Claro, não há uma visão única e específica. A gente vai citar aqui sobretudo a filosofia grega, antiga e mais tradicional, e como eles viam a morte. Falando sobre a filosofia, inclusive diversos filósofos que tinham sim a sua religião específica, inclusive muitos conhecidos mundialmente da própria religião cristã. Mas até mesmo eles acabavam levando em consideração a morte no aspecto filosófico, e como essa acabava sobretudo também interferindo na vida daqueles que ainda estavam vivos. Bem, aqui diz que a sobrevivência do espírito humano à morte do corpo físico e a crença na vida e no julgamento após a morte já era encontrada na filosofia grega, no caso a filosofia grega antiga, e em especial em Pitágoras, Platão e Plotino. Já Sartre, filósofo francês, defendia que o indivíduo tem uma única existência. Para ele não há vida nem antes do nascimento e nem depois da morte. Então a gente vê aqui a filosofia trazendo, como eu comentei, diversas formas de pensamento, em que na filosofia grega a gente via que já existia a crença na vida, no julgamento após a morte, melhor. E, consequentemente, você tinha também algumas regras que deveriam ser seguidas ainda em vida para que isso fizesse com que a sua morte e a sua passagem para o mundo espiritual acontecesse da melhor maneira possível. Então a gente vê mais uma vez aqui a morte ainda regrando, ou a crença no que acontece após a morte regrando moralmente aqueles fiéis. Aparece aqui o que eu não colocaria exatamente como uma doutrina nihilista, porque o nihilismo ele carece inclusive até de uma forma específica de crença, ele é a ausência de crença total. Diz aqui que para a doutrina nihilista, ou pensamento nihilista, sendo a matéria a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. O nihilismo tem o seu crescimento sobretudo no último século, sobretudo através do cientificismo, onde as pessoas deixam de acreditar não somente, ou ter esperança, não somente no que vem após a morte, ou em seres, ou ter um pensamento religioso, mas inclusive todo tipo, é um desprendimento de qualquer tipo de pensamento referente à vida, à morte, até mesmo a defender algumas questões políticas, ou defender formas de pensamento. Então, para o nihilista, nada faz muito sentido, inclusive a morte ou até a própria vida. Então, ele não está de forma alguma interessado no que acontece após a morte, porque para ele a morte é o fim de tudo, com essa visão mais científica. Aparece aqui na sequência a doutrina panteísta. O espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal
individualiza-se em cada ser durante a vida e volta com a morte à massa comum. Então a gente vê esse tipo de pensamento, inclusive, em muitos outros tipos de religiões, como até mesmo o espiritismo, que em partes vê isso, ou algumas outras religiões panteístas. Não que o espiritismo seja exatamente uma doutrina panteísta. Aqui aparece o dogmatismo religioso: a alma, independente da matéria, sobrevive e conserva individualidade após a morte. Os que morrerem em pecado irão para o fogo eterno, os justos para o céu, gozar as delícias do paraíso. Então isso aqui também de forma muito ampla a gente vê, sobretudo nas religiões monoteístas, exatamente porque, como foi apresentado nessa aula, elas têm o seu segmento uma após a outra, a mesma vertente, inclusive com o mesmo Deus teoricamente. E claro, dentro dessas três religiões há diversos tipos de pensamento que vão ou ir de frente a isso, acreditar de fato com esse tipo de dogmatismo religioso, ou ir contra ele, mesmo sendo vertentes religiosas dessas religiões monoteístas. O budismo, aqui aparece que o budismo prega o renascimento ou reencarnação. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais, de acordo com sua própria conduta. O budismo ele aparece sobretudo como a crença assim, no Deus todo criador, mas que acabou dissipando toda a sua existência em todas as coisas. Então todas as coisas que existem, muitas vezes até incluindo os objetos inanimados, coisas sem vida em si, sem uma vida biológica em si, eles acabam tendo respeito dos budistas por serem representações, ou com todas essas coisas conterem partes da existência desse Deus criador de todas as coisas. Então eles estão mais preocupados com o respeito mútuo entre as pessoas, entre eles e as pessoas com as coisas, sobretudo da natureza também. E esse respeito acaba fazendo com que o budismo seja uma das religiões que ganha mais adeptos no mundo hoje. O hinduísmo, na sequência, diz que a visão hindu de vida após a morte é centrada na ideia também de reencarnação. Para os hinduístas, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Então eles também têm a questão da reencarnação. O islamismo, que é a religião muçulmana, diz que para o islamismo, Alá, que é Deus, criou o mundo e trará de volta à vida a todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. Então a gente percebe como essas religiões, essas três religiões monoteístas, elas bebem todas da mesma fonte literalmente. Então elas acabam tendo alguns tipos de crença, sistemas de crença muito parecidos: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Aqui na sequência aparece o espiritismo como defendendo a continuação da vida após a morte, num novo plano espiritual ou pela reencarnação em outro corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente, os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras encarnações. Então o espiritismo, de fato, ele crê que as pessoas continuam encarnando 200, 300, 400 vezes o quanto for necessário para que o seu espírito evolua. Encarnado, o espírito não tem consciência das suas vidas passadas, mas ao voltar ao mundo espiritual, toda vez que ele retorna ao mundo espiritual, ele tem consciência e faz uma análise dele próprio, de como ele tem evoluído através das suas encarnações. Aqui aparece a Igreja Evangélica, que é uma ramificação do pensamento cristão. Diz que, como no catolicismo, os evangélicos acreditam no julgamento, na condenação, céu e inferno e na eternidade da alma. De fato, isso ocorre. Já o catolicismo diz que a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. Dependendo dos seus atos, a alma se dirige para cada um desses lugares. Inclusive o purgatório, dentro da religião católica, ela carece muito de explicação epistêmica. Você não consegue encontrar dentro da própria Bíblia explicações claras de um purgatório. No Adventismo, que também é a ramificação do pensamento cristão, da religião cristã, diz que na Igreja Adventista do sétimo dia, os mortos dormem profundamente até o momento da ressurreição. Quem cumpriu seu papel na terra recebe a graça da vida eterna, do contrário desaparece, mas só na ocasião da volta de Jesus.
Por último, o judaísmo, também comentado na aula de hoje, crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro da vida após a morte, nem mesmo se existe de fato, porque de fato no Antigo Testamento também carece muito dessa relação ou das explicações após a morte. O que a gente vê muito no Antigo Testamento, que pode ser de fácil acesso para as pessoas, é muito fácil você ter acesso a uma Bíblia, você percebe que no Antigo Testamento de fato não tem referência à vida após a morte, é sim mais uma questão da relação e história da relação do Deus Criador de todas as coisas, Javé ou Jeová, com o seu povo, os hebreus. Então, é dessa forma que no Antigo Testamento acaba aparecendo essas questões. Mas, de fato, para o judaísmo, como eles consideram apenas o Antigo Testamento como sendo o texto sagrado, isso acaba carecendo demais de uma explicação epistêmica. Já na continuação, no Novo Testamento, na parte da Bíblia que compete aos cristãos, de fato, que é a história deles, apesar de aí o respeito dos cristãos e levando em consideração muito sim a parte do Antigo Testamento, eles já têm explicações mais claras porque Jesus ofereceu as explicações do que aconteceria, o que acontece na vida após a morte. Então é um aspecto muito interessante também para a gente perceber a continuação do pensamento judaico ainda no cristianismo e como um acaba consequentemente afetando o outro. De fato, estão se referindo ao mesmo Deus, apenas os judeus não acreditam em Jesus como sendo o Messias que viria salvá-los de todas as outras subjugações que o povo hebreu sofreu desde muito tempo, desde quando a Bíblia começou a ser escrita em 1600 a.C. E essas então são as considerações finais da aula de hoje. Nós percebemos como a religião judaico, cristã e islâmica, as religiões monoteístas acabaram afetando toda a forma de pensamento aqui no Ocidente. Mas não somente isso, a gente também reviu, ou melhor, alguns termos que são muito importantes para a compreensão de questões religiosas, como por exemplo os termos teísta, e os tipos de teísmo existentes, o monoteísmo, o politeísmo e também a forma de que, como muitas religiões acabam encarando não apenas um Deus único, mas muitos deuses dentro da sua crença, como também ainda um Deus que acaba sendo maior do que todos os outros, o onoteísmo no caso. Não somente isso, mas além de ver as religiões judaico-cristãs e como a judaico-cristã islâmica e como elas acabam também afetando a vida das pessoas no mundo de hoje, nós também vimos como a religião ela está sempre ligada com a questão da vida e da morte e é uma ligação muito clara e como a religião acaba afetando as questões morais dos povos aqui na Terra até os dias de hoje, sobretudo também a parte cultural, a parte de comportamento moral, e até mesmo de escolhas das pessoas. A gente consegue compreender como muitas coisas ocorrem através de como as pessoas têm essa ligação com a parte espiritual, uma parte transcendente do corpo que viria a ser já de domínio espiritual. Não somente isso, nós vimos também alguns ritos fúnebres no mundo todo e como esses têm ligação das religiões. E por último nós vimos agora a crença das religiões na morte, como essas acabam tendo uma ligação muito maior com a morte, o que isso tem a ver e como isso acaba afetando umas às outras também. Todas essas considerações, esse tipo de representação em como diversas religiões acabam vendo a figura de Deus, nos mostra sobretudo que todas as religiões têm o interesse de promover o bom convívio entre as pessoas através de questões espirituais. No passado, quando não tinha o mesmo tipo de as pessoas não tinham o mesmo tipo de pensamento, obviamente moderno, que nós temos nos dias de hoje, ou pós-moderno, havia uma necessidade muito grande desse tipo de controle moral. Na verdade, a gente só chegou até o momento na evolução humana cultural e civilizatória de conseguirmos compreender algumas questões importantes do dia de hoje, referente até mesmo
a convivência humana, exatamente porque em um determinado ponto da humanidade as pessoas precisavam desse tipo de ação, de interferência, até então de crença divina, para que as pessoas conseguissem compreender qual seria a melhor forma de viver e acabarem também se relacionando as pessoas umas com as outras. A interferência desse pensamento divino fez com que até os dias de hoje nós possamos então ter esse tipo também de relacionamento humano, civilizado, e tudo isso foi através de uma construção de muitos e muitos, de fato, milênios aí, e da religião, como elas acabam ensinando as pessoas como viver da melhor maneira possível. E aí a principal questão, se todas as religiões têm esse intuito, nós temos que perceber que a diversidade religiosa tem de fato de ser respeitada. Afinal, é isso exatamente que a religião quer mostrar para as pessoas. Nós precisamos conviver com o nosso próximo da melhor maneira possível. E mesmo para as pessoas que não têm religião, elas precisam compreender, como pós-modernas, de que sim, as pessoas que têm religião também merecem ser respeitadas, assim como elas também pelas pessoas que são religiosas. Então, todos aqueles que querem promover a sua religião da melhor maneira possível, seja ela qual for, seja ela judaica, seja ela cristã, islâmica, enfim, de todas as que nós citamos hoje, elas precisam demonstrar esse tipo de respeito. O tipo de respeito com o seu semelhante é, na verdade, um respeito a todos os outros seres espirituais das suas crenças. E a melhor forma de viver dessa forma ecumênica, dessa forma diversificada, é respeitando todas as outras formas de pensamento. É necessário entendermos que sim, a nossa religião tem a nossa importância para nossas vidas e para o grupo de pessoas que acabam dividindo com nós a mesma crença. Mas a nossa crença não pode afetar a vida das outras pessoas, assim como também os seus direitos e crenças estão muito bem reservados e não deve ser afetado por aqueles que tenham ou um pensamento diferente religioso ou a completa abstenção de uma religiosidade. Bem, na aula de hoje, então, nós tivemos alguns termos importantes da matéria de ensino religioso para os alunos do final do ensino fundamental, como aqueles que também estão no início do ensino médio. Foi um prazer estar com todos vocês hoje.